E aí, pessoal, atualizando o Grêmio com informações vindas do vice-futebol Marcos Herman, que fala sobre Campaz, sobre Renato, sobre Flamengo, sobre Jean-Pierre, também sobre Ferreira e reforços. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, gostaria que você ficasse atento a essa mensagem. Que tal trabalhar no conforto de sua casa e ganhar em dólar? Pois é, você pode. Entre no link que está na descrição deste vídeo e descubra um método simples para ter ótimos ganhos. Veja o depoimento de pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link e mude a sua situação financeira. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herman, concedeu uma longa entrevista à Rádio Grenal na tarde desta segunda-feira. E nesta segunda-feira, Marcos Herman esclareceu uma série de pontos. O grande nervosismo do torcedor do Grêmio dá conta da questão envolvendo o Campaz. Mas Marcos Herman não só mostrou um certo otimismo, como revelou o que de fato está acontecendo. Segundo ele, burocracia pura, nada além de burocracia. E segundo o próprio Marcos Herman, até amanhã, às 19 horas, Campaz estará no bid e vai enfrentar o Flamengo de Renato Portaluppi, que ele também falou. E eu vou unindo os pontos da entrevista porque tem uma série de situações importantes. Marcos Herman fala em relação a Campaz, que espera que ele esteja à disposição do jogo contra o Flamengo, quem ele disse que será uma pedreira. Disse que dispensa comentários, tanto o Flamengo quanto o técnico Renato, que ele mostra muita admiração sempre que se manifesta, mas não deixa de colocar para o torcedor que a prioridade do Grêmio é sair da zona de rebaixamento, deixando quase como um segundo plano a questão envolvendo o enfrentamento com o Flamengo. Eu insisto que esse é um modo do Grêmio tratar esse jogo e faz muito bem, distensiona a partida, mas com certeza vocês vão ver um Grêmio muito intenso. Não é à toa que o Grêmio está lutando do jeito que está lutando para inscrever o Campaz. O Grêmio está lutando muito pela inscrição do Campaz, muito. E dentro exatamente desse ponto, a gente tem que colocar que o Grêmio quer também esse enfrentamento com o Flamengo, porque sabe que uma conquista num evento como esse vai dar moral, vai dar muita confiança para um grupo que está machucado, que está doído, que está abatido. Sobre Campaz ainda, Marcos Herman revelou algo que eu acho que poucas pessoas sabiam, que o que viabilizou a compra do Campaz foi a venda do Léo Xu. Isso mesmo, o dinheiro vindo da venda do Léo Xu foi o que viabilizou a forma de pagamento e como o Grêmio conseguiu concretizar a compra de Hamilton Campaz, o jovem talento colombiano que o Grêmio está trazendo. E eu não tinha visto ninguém falar sobre isso ainda. Mas essa viabilidade, porque a gente tem uma ideia de que o Grêmio está cheio de dinheiro. E quando a gente vê uma venda que, em tese, é menor, né, do que, por exemplo, Juan, do que, por exemplo, o próprio Matheus Henrique, fica curioso a gente saber dessa informação, mas acho muito legal que isso tenha sido falado pelo vice de futebol Marcos Herman. Acho sempre importante a gente falar sobre essas situações. Outros pontos importantes que eu anotei aqui, um deles diz respeito a Jean-Pierre. Marcos Herman, quando questionado sobre Jean-Pierre, disse: jamais se descarta um jogador desses. Mas fez questão de dizer, assim como o presidente Romildo, a bola está com ele. A bola está com o Jean-Pierre, claramente transferindo para o Jean-Pierre alguma mudança de alguma coisa que a gente sequer sabe o que é. Porque quando se fala, a bola está com ele, mas sempre esteve com ele, o que isso quer dizer exatamente? O que o jogador precisa mostrar? O jogador está ali trabalhando, não está conseguindo render, mas está trabalhando, em tese. Então, Marcos Herman repetiu a frase de Romildo Bolzan: a bola está com o Jean-Pierre. E aí a gente espera que o Jean-Pierre mude alguma coisa dentro do campo para dar essa resposta tão importante, que a gente tem uma expectativa gigante em relação a ele, que eu já não tenho tanto assim, mas que todos no Grêmio, grande maioria das pessoas, dos gremistas, ainda depositam alguma confiança no Jean-Pierre. Sobre Ferreira, ele também se manifestou. O que disse Marcos Herman: Ferreira está treinando e liberado.
agora é com o Filipão. Ou seja, claramente colocando a ideia que todos sabiam, que Ferreira seria liberado do ponto de vista médico para esse jogo e Filipão vai fazer ou não a sua utilização de acordo com a necessidade. Se Ferreira estiver no campo, nós temos mais um acréscimo. Talvez não jogando, mas no banco de reservas nós temos um acréscimo de qualidade. Se o Grêmio precisar de um contra-ataque, se o Grêmio precisar de uma vitória pessoal, o Ferreira tem essa característica, o Ferreira consegue criar soluções em cima da sua capacidade individual, sobretudo no 1 contra 1. Quem sabe aí a gente sai na frente, o Flamengo vem para cima e a gente tem no contra-ataque com ele alguma possibilidade de fazer enfrentamento contra a zaga do Flamengo, que eu tenho insistido, não é tudo isso. Dá para enfrentar o Flamengo, dá para enfrentar, às vezes se coloca uma ideia de mega time, de super time, vamos pro enfrentamento, gente, vamos lá. Não acabou esse negócio aí, não vamos tratar isso. E Ferreira é sem dúvida um grande acréscimo, assim como essa expectativa que nós vamos viver amanhã até às 19 horas de ter Hamilton Campas também à disposição do grupo. Outras duas situações que eu separei dessa entrevista e que eu acho interessante que a gente fale. A primeira diz respeito aos reforços. Porque ele diz o seguinte, ele abre a entrevista dizendo: a tendência é que seja esse grupo até o final da temporada. Isso é o que ele diz. Mas antes de terminar, ele usa: mas não se pode descartar nada até a janela fechar. Ou seja, dando conta de que se o mercado se movimentar e alguma coisa acontecer, o Grêmio pode ter alguma novidade. Algo que a gente até já tinha descartado. O Grêmio, que prometeu 2 reforços, trouxe 3 reforços, né? O Campas é o terceiro, trouxe o box do box, que é o Vijaçante, trouxe também o Borja, e agora traz o Campas. Quem sabe mais um, seriam 4. Qual é a posição que o Grêmio procura? A gente falava no extrema, mas parece que o Ferreira vai ficar por aqui e vai ser ele o reforço. Então, não sei, eu imaginei que ele fosse descartar completamente as negociações, mas não foi o caso. Não foi o caso. Ele deixou aberto ali, olha, enquanto não fechou, lembrando que a janela fecha no final de agosto. Então, não fechando isso, quem sabe? A gente tem, eu acho que nem fecha em agosto, acho que fecha depois, né? Fecha em setembro, enfim. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. E a gente vai ficar torcendo. E por fim, eu achei muito legal o que disse Marcos Herrmann sobre Douglas Costa. Marcos Herrmann falou da confiança, falou de tudo que ele pode apresentar e uma série de situações assim, e disse: ele foi colocado na fogueira por nós. Deixando evidente aquela história que a gente falava, que o Grêmio apressou a volta a estreia dele, porque vinha mal na tabela, porque precisava do resultado e apressou. Eu tenho insistido, falei hoje nos Donos da Bola e tenho falado todos os dias. Douglas Costa cresce jogo a jogo. E Douglas Costa é jogador de outro padrão. E ele vai nos dar alegria. Entendam isso. Douglas Costa vai nos dar alegria. E Marcos Herrmann deixou claro que a confiança é gigantesca em relação a ele, e inclusive fez muitos elogios ao profissionalismo, a forma como ele está trabalhando, e eu tenho notado isso dentro do campo, que é onde o jogador tem que estar, né? Ah, mas vai fazer festa aqui, fazer festa ali, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Se jogar, acabou. E ele está jogando. Então, se ele foi criticado por ter ido para o casamento dele, que foi uma coisa contratual, é preciso nesse momento dizer o seguinte: ele está jogando. E quando está jogando, meu amigo, tudo muda, porque esse é jogador de outro padrão. Por fim, uma pequena nota com relação a Juan. Saiu hoje a rescisão de contrato do Juan com o Grêmio. E nessa rescisão de contrato, ele agora vai ser emprestado pelo Sassuolo ao Grêmio até o final do ano. Juan foi vendido junto com o Matheus Henrique e vai ser reforço do time italiano. Algumas pessoas fizeram confusão, pô, você rescindiu, não joga mais pelo Grêmio e tal. Não, nada disso. Isso já estava programado, já estava no escopo do negócio, que é o que? Sai a rescisão, o jogador é do Sassuolo, e o Sassuolo agora empresta esse jogador para o Grêmio, para a partir daí ele poder cumprir aquela exigência do Grêmio no contrato, que foi a manutenção do Juan nessa briga do Grêmio para fugir da segunda divisão. Então deve ser registrado a qualquer momento. Eu estou fazendo esse vídeo por volta de 7 da noite. Ele vai ser registrado como empréstimo para o Grêmio, do Sassuolo para o Grêmio, e vai poder jogar até o final do ano sem dificuldade nenhuma.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.